Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Mundo Quant. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o NAPA, né, o conceito, né, a estratégia de precificação, né, a abordagem de precificação por ausência de arbitragem chamada NAPA, No Arbitrage Pricing Approach. Então, como é que funciona essa estratégia? Então, ela tem alguns passos. Vamos lá. Então, lembrando, nós vamos aprender isso conceitualmente e depois nós vamos entender que essa lógica, esse framework, essa abordagem, ela requer ferramentas matemáticas para eu transformar as ideias em um modelo matemático. Esse é o processo de modelagem matemática que a gente faz. Primeiro você tem ideias, conceitos, que daí você vai enfiar uma matemática em cima desse negócio. Então você vai ver isso aí aparecendo ao longo, né, do tempo aqui na explicação desse modelo, nessa aula e nas próximas. Então vamos lá. Então, como é que esse modelo, nessa abordagem funciona? Primeira coisa, você vai construir uma estratégia que replica o seu derivativo. Então, qual que é o objetivo? Eu quero precificar um determinado derivativo. Aquele derivativo, ele tem um determinado payoff. Então, ó, parênteses aqui no que eu estou falando. Percebe que você não pode assistir essa aula, se você quiser entender a aula, se você não assistiu as anteriores, porque eu estou falando de vários conceitos aqui. Então, você tem que saber o que é uma estratégia de replicação, você tem que saber o que é uma estratégia de arbitragem, você vai ter que saber o que é a lei do preço único, você tem que saber o que é payoff, você tem que saber o que é derivativo. Então, não adianta cair de alegre aqui, que aí você não vai entender nada. Tudo que eu estou falando aqui está em vídeos anteriores. Eu não estou falando nada aqui que já não tenha sido definido anteriormente, né? Então, se você quer aprender direito, você tem que seguir a sequência das aulas que eu estou postando aí, tá? Então, vamos lá. Então, qual que é a primeira coisa? Você tem um derivativo que você quer precificar esse derivativo. Esse derivativo tem um payoff. Então, qual que é a primeira coisa? Vamos construir uma estratégia que replica aquele derivativo. Então, o meu primeiro passo é cria, se vira e calma. Eu vou te explicar o que é o se vira, mas assim, primeiro passo é, vamos construir uma estratégia que replica aquele derivativo. O que é isso? Então, eu vou construir uma carteira de underlines, né, de ativos subjacentes, mas a gente já falou que o nome melhor é underline. Então, eu vou comprar, imagina lá que é um derivativo que depende da Petrobras, da Vale, enfim, pode ser uma coisa complicada até uma coisa mais simples. Então, eu vou montar uma carteira, né, uma estratégia, uma carteira que contém quantidades compradas ou vendidas, né, quantidades positivas ou negativas daqueles underlines, daquele derivativo. E essas quantidades, inclusive, elas podem ser quantidades que vão variando ao longo do tempo. Então, eu tenho que montar essa estratégia de modo que essa estratégia tenha o mesmo payoff do derivativo que eu quero precificar. Meu objetivo não é precificar e encontrar, no fim, a estratégia replicante. Então, você fala, ué, Mayali, mas o objetivo não é precificar e encontrar a estratégia replicante? Então, tá. Inicialmente, vamos lá, constrói uma estratégia que replica. Aí você vai falar, mas o objetivo não é esse? Sim, então a gente vai colocar letras, vamos comprar a quantidade Q1 do cara 1, vamos colocar a quantidade Q2 do cara 2, vamos quantidade Q3 do cara 3, e depois a gente vai deixar isso aqui de maneira genérica, e na hora que a gente resolver o problema, a gente vai encontrar quem são esses caras e quem que é o preço do meu derivativo. Então, quando eu falo construa uma estratégia de replicação, vamos criar as letras uma estratégia de replicação com letras lá que vão variáveis que vão representar as grandezas que eu estou interessado. Quanto que eu tenho do primeiro cara, quanto que eu tenho do segundo cara, quanto que eu tenho do terceiro cara. Então, a primeira coisa é estabeleça, né, construa uma estratégia de replicação, que quem é especificamente cada um desses caras
é o objetivo final do meu problema. Qual é o objetivo final do meu problema? Encontrar a estratégia de replicação, especificamente quem ela é, e o preço do meu derivativo, tá bom? Mas no passo 1, eu assumo que essa estratégia existe com quantidades de cada um dos ativos, 1, 2, 3, N, que eu vou colocar na minha carteira, para replicar, que vai dar, né, o mesmo, replicar dar o mesmo, vai produzir o mesmo payoff do meu derivativo. Então esse é o passo 1, constrói aí uma estratégia replicante. Calma que você vai ver eu fazendo isso com exemplos, vai ficar bem claro ao longo do tempo, você vai entender isso, mas o framework é esse, constrói uma estratégia replicante. Qual que é o segundo passo? Tá bom, se essa estratégia que eu construí, ela em teoria replica o meu derivativo, ela vai dar o mesmo payoff que o meu derivativo, então ela tem que ter o mesmo, então ela tem que ter o mesmo, se a estratégia lá no instante tesão, a minha estratégia, vamos chamar o payoff da minha estratégia de P de tesão. Vamos dizer que se ele vai dar exatamente a mesma coisa que o payoff do meu derivativo, vou representar por V de tesão, se a minha estratégia replica, a gente já viu num vídeo anterior da lei do preço único, que se eu tenho duas estratégias, dois produtos, que um replica o outro, então lá no instante T eles vão ter o mesmo payoff. Portanto, pela lei do preço único, em qualquer instante Tzinho anterior a tesão, as duas estratégias também tem que valer a mesma coisa. Por quê? Porque senão eu teria uma oportunidade de arbitragem. Então, quando eu falo, diga que o preço do derivativo é igual ao valor de mercado da estratégia de replicação, o que é o valor de mercado da estratégia de replicação? A estratégia de replicação você não vai colocar lá a quantidade Q1 do ativo 1, quantidade Q2 do ativo 2, quantidade Q3 do ativo 3 e assim vai. Para eu montar essa estratégia, eu vou gastar um certo dinheiro. Ou receber, né? Porque você sabe que essas quantidades podem ser positivas ou negativas. Mas o fato é, vamos dizer que você vai acabar gastando um dinheiro, comprar a quantidade lá Q1, Q2, Q3 do cara 1, 2 e 3. Então, essa estratégia, para você montar essa estratégia no instante T, você vai gastar, para montar essa estratégia, um valor π de T. Então, eu estou dizendo que esse é o valor de mercado da estratégia de replicação. É quanto custou para criar aquela estratégia, o valor que você gastou para criar essa estratégia. E esse é o valor que tem que valer o meu derivativo. Por quê? Porque se o valor de mercado da minha estratégia for diferente do valor do derivativo, pela lei do preço único, o que você vai fazer? Você vai comprar aquele que é o barato e vai vender aquele que é caro. Porque o que vai acontecer? No final, os dois vão ter a mesma coisa. Então, vamos supor, se eu comprei o derivativo que é o barato. Então, eu vou ter lá no final V de T. E quanto que eu gastei hoje? V de Tzinho. E vamos dizer que eu vendi a minha estratégia, que ela vale π de T. E quanto que ela vai valer no final? Π de tesão. Só que se ela foi construída de forma a replicar o derivativo, o quanto eu ganhar de dinheiro no derivativo vai ser o quanto eu tenho que pagar na minha estratégia, porque eu vendi ela. Então lá no final, essa coisa vai cancelar com essa e eu vou ganhar zero, qualquer que seja o estado da natureza em que eu esteja. Se essas coisas não valerem igual hoje, então se eu paguei tipo 10 para ter o derivativo e vendi a minha estratégia por 12, e lá no final sempre vai ter zero, então esses 2 que eu ganhei aqui, vai chegar lá no final, eu vou ter esse 2, e se eu for esperto eu ainda vou aplicar o meu dinheiro, vou ter 2 mais juros. E aí eu acabei de encontrar uma estratégia de arbitragem, eu não tenho risco e sempre vou ganhar 2 mais juros. Então, isso era a lei do preço único. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou impor
que se eu construir uma estratégia que replica, então no instante t genérico, o valor da minha estratégia tem que ser igual ao valor do derivativo que eu estou precificando. Percebeu os meus problemas? Eu tenho que tanto calcular quem é a estratégia de replicação, determinar quem é a estratégia de replicação, como o preço do meu derivativo. Mas na hora que eu estou montando o modelo, eu assumo que eu conheço aquelas variáveis e coloco letras para elas. E vou escrevendo as equações que eu preciso escrever. E aí no final você vai perceber que você vai ter um monte de equações com um monte de variáveis e que você vai resolver. É basicamente isso. Então volta aí, ó. Primeiro passo, constrói a estratégia que replica o derivativo, o payoff do teu derivativo. Se ela replica, você vai impor que o valor que você gastou para montar aquela estratégia, o valor de mercado da sua estratégia, é igual ao preço do seu derivativo, por causa da lei do preço único. Se não fosse assim, você teria uma oportunidade de arbitragem comprando aquilo que é mais barato hoje e vendendo aquilo que é mais caro, e que se uma replica a outra, no final você vai terminar no 0 a 0, como eu expliquei. Cadê o desenho? Aqui, certo? Você vai terminar no 0 a 0 no final, mas vai ter colocado no bolso uma certa grana hoje. E aí você vai ter uma oportunidade de arbitragem. Então esse é o passo 2. Então, isso não deve acontecer. Por isso que você deve impor isso aqui, tá bom? Então é isso aqui, ó, que eu estou falando. Imponha que para todo instante tzinho, o preço do meu derivativo é o valor daquela estratégia que replica. Lembra da história da salada de frutas? Então, essa é a salada de fruta aqui que eu vendi para o cliente. E isso aqui é a receita da salada de fruta, que é a estratégia que eu estou montando para replicar o derivativo. Então, as duas têm que valer a mesma coisa. E vai chegar no final, inclusive, vai valer a mesma coisa, porque a estratégia foi construída para valer, para ter o mesmo payoff do que o derivativo lá no vencimento, para eu poder ter na minha proteção, na minha estratégia aqui, na minha receita da salada de fruta, justamente o que eu vou entregar para o cliente, certo? Então, o que eu vou pagar para o cliente é o que eu tenho me protegendo quando eu montei a estratégia. Então, esse é o passo 2. Aí, o que é o passo 3? Aí, para eu resolver isso, você fala, tá bom, tô entendendo, tem uma lógica aí, tá fazendo sentido, tá tudo certo. Mas de onde que vai sair a tal da equação que você tá falando? Então, a equação vai sair do seguinte, ó. O que eu vou... Pensa comigo. Se eu tenho duas coisas que valem o mesmo valor no instante inicial t, para qualquer t que eu quiser aqui no meio, elas vão valer a mesma coisa. Então vamos chamar aqui, ó, t0, vai. Aí vamos falar que aqui no instante, no meio do caminho é t, que elas continuam valendo a mesma coisa no instante t, e no instante tzão vão valer a mesma coisa, sempre. Porque uma replica a outra. Então pensa, se duas coisas começam valendo a mesma coisa, em qualquer instante de tempo intermediário valem a mesma coisa e terminam valendo a mesma coisa, então se eu pegar qualquer instante t para um instante t mais delta t, e quanto que vai valer a minha estratégia aqui? O meu derivativo vai valer v de t mais delta t, e a minha estratégia vai valer, aqui ela vai valer π de t. Eu fui burro aqui, pessoal, desculpa. Aqui era para ter escrito π de t, que é o valor da estratégia no instante t, e no instante t mais dt, a minha estratégia vai valer π de t mais deltinha t. Então, veja, se eu tenho duas coisas que valem a mesma coisa no início, valem a mesma coisa sempre e valem a mesma coisa no final, sempre valem igual, do instante t para o instante t mais delta t, o quanto uma variar, então o que é essa variação aí? É o quanto vale depois, no instante t mais delta t, menos o quanto vale antes. Então, quanto variou o valor do meu derivativo daqui do instante t para o instante t mais delta t,
é quanto vai variar também a minha estratégia, que vai do valor π de t para o valor π de t mais ΔT. Então, é o valor depois menos o valor antes. Então, o quanto ganha ou perde de dinheiro, se as duas coisas sempre valem a mesma coisa, tem o mesmo preço, o mesmo valor de mercado, sempre valem igual, então se elas começam no mesmo valor e variam sempre igual, elas vão terminar igual e vão sempre valer igual. Então é isso que eu estou escrevendo, que a variação de uma é igual à variação da outra. Por que eu preciso fazer isso? Porque dizer que o valor do derivativo é igual ao valor da estratégia, mas aí você vai falar, pô, mas o valor do derivativo eu não sei. O valor da estratégia eu também não sei. Eu sei que tem um monte de Q1, Q2, Q3 lá dentro, mas não sei nada. Então, quando eu impuser isso, eu não vou conseguir resolver esse negócio. E você já vai entender que aí o esquema da matemática é fazer variações pequenas de um cara, impor que é igual, você já entendeu por que eu posso impor que isso é igual a isso, e com essas variações pequenas, eu vou cair na tal lá da equação diferencial. Você não lembra que eu falei que na abordagem do NAPA, a gente ia acabar caindo numa equação diferencial? Então, você está vendo a equação diferencial nascer aqui. Quando eu falei que a estratégia sempre vale igual, e, portanto, quanto uma varia, é igual a quanto outra varia. Então, beleza. Então, o que é o ΔV? É o meu ganho, né? O meu P&L, o meu Profit and Loss, meu resultado financeiro do derivativo desde o instante t até o instante t mais dt. E a minha estratégia também ganha dinheiro ou perde dinheiro do instante t ao instante t mais dt. O ganho da minha estratégia é isso, eu vou impor que é igual. Esse é o passo 3. Então, ó, volta, não se perde aí. Passo 1, monta uma estratégia que replica. Monta como, Mayali? Finge que você conhece, bota lá, quantidade Q1 do cara 1, quantidade Q2 do cara 2, quantidade Q3 do cara 3, você monta essa estratégia. E depois, aí você, se é uma estratégia que replica o derivativo, então pela lei do preço único, ela tem que valer igual ao derivativo em qualquer instante, senão teria arbitragem. Tá, portanto, então elas vão ter o mesmo preço. Agora eu falo, bom, se elas valem igual no fim, igual no começo, sempre vale igual, então o quanto uma variar é igual ao quanto outra variou. Então eu posso impor que as variações são iguais. Legal, esse é o passo 3. E o que é o passo 4? Quando você impuser essa variação do valor do derivativo do instante t para o instante t mais ΔT é igual à variação da estratégia, você vai ver que daqui, você vai ver isso depois. Você precisa aguardar um pouco para a gente expressar como que esse valor do derivativo varia, como que a estratégia varia. Você lembra? Dentro da estratégia tem um monte de coisa. Quantidade Q1, Q2, Q3, de vários caras. Então, quando a gente escreveu uma expressão matemática para essas variações, quanto que eu ganhei ou perdi de dinheiro no derivativo e quanto eu ganhei ou perdi de dinheiro na estratégia, quando você igualar essas coisas, você vai ver que você vai obter algumas equações. Não é só uma, não. Vai ter algumas equações. E aí você vai pegar essas equações e vai resolver. E aí o que você vai encontrar? As coisas que você quer. O preço do derivativo e a estratégia de replicação. Não é nosso objetivo? Esse que é o nosso objetivo. Então, vamos... Esse é o passo a passo. Então, vamos agora para o próximo vídeo. Você entendeu esse passo a passo? Agora vamos para o próximo vídeo e vamos colocar mais matemática em cima, tanto disso como em cima disso, e vamos ver aparecer essas equações. Você vai ver que no próximo vídeo a gente vai fazer isso, mas ainda vai faltar conhecimento de matemática, e por isso que em algum momento estou te falando que a gente vai ter que parar para estudar equações diferenciais estocásticas, vai estudar matemática para poder voltar e aplicar aqui. Mas por enquanto, vamos seguir que está dando. Então eu só estou falando que a variação do meu valor do derivativo é igual à variação da minha estratégia. Então agora vamos tentar expandir esse negócio para ver o que vai sair daqui, tá bom? Então deixe suas dúvidas aí, seus comentários. Se você quer entender novamente como que isso se insere dentro, né, do
framework total de precificação que a gente tem, volta lá na história do NAPA, né, o No Arbitrage Pricing Approach, que é o que a gente está falando, do mapa, e aí você sabe que isso aqui a gente está falando daquele ramo lá do No Arbitrage Pricing Approach, estamos aprofundando os passos, tá bom? Então deixe suas dúvidas aí, senão eu vejo você no próximo vídeo, um abraço e até lá!